A paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para nós darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no profeta Daniel. E hoje nós chegamos na lição de número 10. A lição de número 10, ela tem como título As 70 Semanas. Tá? E eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 9 de Daniel, dos versos 20 ao verso número 27. Como de costume, eu peço para que vocês se leiam todo o capítulo 9 de Daniel. Então eu sempre peço para que todas as nossas aulas vocês leiam todo o capítulo em foco. E o capítulo da nossa aula, da lição de número 10, está baseado no capítulo 9 do livro de Daniel. Então eu convido você a ler todos os 27 versículos do capítulo 9 do livro de Daniel. Tá? Antes de nós prosseguirmos, querido, eu queria mandar a paz do Senhor para dois pastores, tá? Para o pastor Davi, da cidade de Santa Gertrudes, que eu estive recentemente pregando aí no congresso dele num sábado, no interior do estado de São Paulo. Eu quero mandar a paz do Senhor para o pastor, agradecer pelo convite, pela recepção, tá? Foi um sábado maravilhoso que eu passei ali no interior de São Paulo, na cidade de Santa Gertrudes, tá? Ministério do Belém, da Assembleia de Deus, do pastor presidente, do pastor Levi, tá? Que Deus continue abençoando a tua vida, meu querido. Nós estivemos pregando ali no congresso do Círculo de Oração, tá? E mandar um alô também, a paz do Senhor, para o nosso pastor Natalino, da cidade de Limeira, tá? Que no domingo eu estive fechando aquele congresso, tá? Também do Círculo de Oração, que foi realmente uma bênção. Que Deus continue abençoando o pastor Natalino, tá? Da cidade de Limeira, também do pastor presidente, do pastor Levi, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, também no interior do estado de São Paulo. Que Deus continue abençoando a tua vida. E você que deseja ter aí o Fábio Segantin pregando no seu congresso, na sua festividade, no seu trabalho, entre em contato conosco, querido, que vai ser um prazer estar aí adorando a Deus juntamente com vocês. E não se esqueçam do Projeto Malaquias, tá? Quem não viu, veja o vídeo, tá? Projeto Malaquias, plantando hoje, colhendo amanhã. Eu preciso da tua ajuda, querido. Eu preciso da tua oferta. Veja a minha explicação de Malaquias, capítulo 3, verso 10, e venha fazer parte desse projeto. Eu quero lançar alguns projetos. Eu quero, por exemplo, disponibilizar para quem me assiste, tá? E para quem está contribuindo mensalmente para o projeto Malaquias, um curso básico de hebraico totalmente grátis. Mas para isso eu preciso da tua ajuda, para isso eu preciso da tua oferta. Para quê? Porque eu disponho de tempo, tá? Então por isso que eu preciso da tua oferta. Vem fazer parte desse projeto, que eu tenho a mais absoluta certeza que Deus estará recompensando a tua vida. Lição de número 10, capítulo de número 9 do profeta Daniel. Hoje nós vamos falar um tema muito difícil, que tem várias interpretações. Hoje nós estaremos falando sobre as 70 semanas do profeta Daniel. É um ato profético, é um tema assim que é muito discutido, tem várias linhas de interpretações, mas nós vamos fazer aqui de uma forma bíblica, de uma forma honesta, uma interpretação sobre as 70 semanas de Daniel. Eu queria dizer para vocês que esse quadro aqui, ó, que nós temos somente os professores da revista tem. Então a revista da nossa Escola Bíblica Dominical, na lição de número 10, nós temos esse quadro, tá? Esse quadro aqui foi uma cortesia que eu recebi, tá? Da CPAD mesmo. Eu até agradeço por essa cortesia. Eu vou estar disponibilizando no meu blog também, tá? Então você pode pegar essa imagem
baixar ela no seu computador, e se você que dá aula em PowerPoint usando multimídia, você pode levar essa imagem para a sua aula, ok? Então isso segunda-feira de manhã já estará no meu blog, ok? Tá? Então as 70 semanas é uma lição muito discutida, tá? Mas o capítulo 9 de Daniel, ele realmente nos ensina algumas verdades. Nós estamos aqui, eu sempre falo que a profecia ela é algo evolutiva e a teologia é algo evolutivo. O profeta Daniel está realmente em uma evolução profética, pois agora o cenário dele muda. Ele estava falando sobre reinos mundiais e agora ele passa dos reinos mundiais para o povo eleito, para uma única nação chamada Israel. O capítulo 9 trata especificamente de Israel. E deixa eu dizer uma coisa aqui, tá? Deixa eu dizer uma coisa: qualquer ajuste desta revelação para outra nação é heresia. Nós não podemos ajustar as 70 semanas de Daniel para outra nação. Ela é específica para o povo de Israel. Ela é específica para a nação de Israel. Nós não podemos ajustá-la para outra nação, tá? O texto de Daniel vai ser muito bem claro a respeito disso. Daniel 9, verso 24, que é o nosso texto áureo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel. E que povo é esse? Os judeus. Então as 70 semanas é sobre o povo judeu, sobre a cidade de Jerusalém, tá? E sobre o templo de Jerusalém. Então é para isso que essa profecia ela foi dada. O tópico de número 1, ele tem como título: Daniel intercede a Deus pelo seu povo, tá? Que é Daniel capítulo 9, do verso 3 até o verso de número 19. Daniel capítulo 9, verso 1 começa assim: no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído sobre reino dos caldeus, tá? Então nós temos que entender o seguinte aqui, querido, que essa profecia, que essa visão, ela teve início no ano 539, porque foi nesse período que Dário ele assume o reinado. Então Daniel aqui ele está vivendo o reinado de Dário. No número 1 da nossa lição diz assim: o tempo da profecia de Jeremias. O nosso profeta ele já estava idoso e ele estava prestes a ver a libertação de seu povo, pois no verso 1 e no verso 2 nós sabemos que ele estava no ano 539 antes de Cristo. O ano 539 foi o ano que Dário foi coroado. Então a libertação de Israel ela estava muito próxima, tá? Porque quando se deu a libertação do povo de Israel? Por volta do ano 537 a 536, porque no ano 538 Ciro ele assina um decreto para que o povo voltasse para Israel, para sua terra, tá? Então isso começa a dar-se por volta do ano 537 a 536 antes de Cristo. Então nós entendemos o seguinte, presta atenção: se Daniel foi levado cativo para a Babilônia no ano 605 e ele descobriu a profecia de Jeremias no ano 539, então nós entendemos o seguinte, que ele viveu na Babilônia por volta de 67 a 68 anos. E nós entendemos também que ele teria então aproximadamente 81 anos de vida quando ele recebe a revelação sobre as 70 semanas.
E o que me chama a atenção nessa pequena introdução é que mesmo com a idade avançada, ele era um homem fervoroso. O que me chama a atenção é que o tempo não foi capaz de esfriá-lo. Com 80 anos, com 81 ou com 82, como alguns teólogos dizem, Daniel mantinha a chama acesa. E isso é uma boa dica para você levar para a tua classe. Não deixe o tempo nos esfriar. Não deixe o tempo apagar a chama da nossa juventude. Que nós possamos manter essa chama sempre acesa. Porque essa é a vontade de Deus. Tá? Essa é a vontade de Deus. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que ele estava lendo. E o que Daniel estava lendo? Queridos, e o que me chama a atenção é o que Daniel estava lendo. Ele vai mostrar o que ele estava lendo. Ele estava lendo o profeta Jeremias. Se a Bíblia daquela época estivesse na mesma sistemática nossa, ele estaria lendo o capítulo 25, dos versos 8 ao verso 11. E ele estaria lendo o capítulo 29, do verso 10 ao verso de número 14. Tá? Então ele estava vasculhando o profeta Jeremias. Ele chega nesse determinado momento, onde você pode anotar aí Jeremias 25, verso 8 ao verso 11, e capítulo 29, do verso 10 ao verso 14, leia que Jeremias estava profetizando que o povo de Israel ficaria 70 anos no cativeiro babilônico. E depois desses 70 anos, eles voltariam para a terra. Perceba uma coisa, que Daniel, quando ele vê, quando ele examina as Sagradas Escrituras, ele percebe que o tempo está próximo. E qual foi a atitude de Daniel? Foi orar. Daqui um pouco nós vamos ver por que ele começou a orar, depois que ele descobriu essa profecia. Mas o que me chama a atenção aqui é o seguinte: eu quero mostrar uma verdade para os senhores, que nós observando que Daniel, com 80 anos aproximadamente, ele estava lendo o profeta Jeremias. Você sabe o que eu aprendo? Que a vida ela deve ser pautada em duas coisas: oração e palavra. E eu escrevo da seguinte forma: isoladas, tanto uma como a outra, nos tornamos crentes, homens, mulheres, servos de Deus, deficientes. Se nós não tivermos uma junção de oração e palavra, nós teremos uma vida deficiente. Perceba que Daniel era o homem do Pentecoste. Daniel era o homem da revelação, era o homem da profecia, era o homem que vinha anjo, porque antes dessa profecia a Bíblia diz que ele tinha visto o anjo Gabriel. Ele era o homem do Pentecoste, ele era o homem hoje da Assembleia de Deus, do reteté de Jesus, mas ele nunca se apartou da palavra de Deus. Então esse toque eu quero deixar para vocês: a vida deve ser pautada em duas coisas, oração e palavra. Isoladas, nós nos tornamos servos, crentes, homens, mulheres, jovens, crianças deficientes. Ele era um homem de 80 anos, mas ele nunca tinha deixado a Bíblia de lado. Ele via coisas divinas, ele tinha revelações, mas a Bíblia diz que ele amava a palavra. Ele estava lendo o profeta Jeremias, e quando ele lê o profeta Jeremias, isso provoca nele uma ânsia, um desejo ardente de intensificar a sua oração. Preste atenção que nós estudamos em aula passada quantas vezes Daniel orava? Isso mesmo, 3 vezes ao dia. E como chama essas orações em hebraica? Aí você tem que olhar a minha última aula. Vocês entram, não na última, acho que foi na penúltima aula, tá? Quando Daniel foi lançado na cova dos leões. Aí você acessa lá, assiste, revê essa aula, que você vai aprender os 3 termos em hebraico da oração de Daniel. Então Daniel fazia 3 serviços de oração, de manhã, tarde e à noitezinha. Mas a Bíblia nos informa que quando Daniel estava lendo o profeta Jeremias, ele intensificou o momento de oração. A Bíblia diz que ele intensificou. A Bíblia diz que ele se apartou de tudo
e de todos. E ele começou a intensificar o momento da oração. E ele começa então, nesse momento de adoração a Deus, ele começa a intensificar o momento de adoração a Deus. Isso é muito interessante, querido. É muito interessante, porque depois que ele descobre aquilo que iria acontecer, ele começa então a orar com mais intensidade. E qual foi as características dessa oração? Primeira coisa, ele adora. Primeira coisa, ele glorifica o Deus verdadeiro. Ele glorifica o Deus do pacto. É muito interessante que em todo o livro de Daniel, o capítulo 9, é a primeira vez que existe a menção do YHWH, aquilo que nós chamamos em hebraico de tetragrama. É o nome exclusivo do Eterno, é o nome do pacto que Deus tinha feito com Israel na antiguidade. Deus se revela como um Deus do pacto, e o Deus do pacto é o YHWH, é o Yud Rei Vav Rei. É o Deus que tinha feito uma aliança com esse povo, e se esse povo observasse a aliança, Deus estaria realmente se revelando para este povo. Mas esse povo peca, esse povo se rompe com o pacto. É muito interessante esse fato, eu não vou entrar nos detalhes, mas é muito interessante esse fato, que é a primeira vez em 8 capítulos, Daniel ele não se refere ao Eterno como Deus do pacto, mas chega no capítulo 9, quando ele soube que os 70 anos estava quase terminando, e então ele começa a orar, e todas as orações dele, nos seus versos, no verso 3, no verso de número 10, no verso de número 11, ele sempre vai fazer menção do Deus do pacto. Isso você só consegue perceber no original hebraico. Então ele se revela como, ele está se referindo a Deus como Deus do pacto, para que Deus se lembrasse do pacto que tinha feito com aquela nação. Porque perceba que no início da aula eu disse que esse capítulo é referente a Israel. Então é por isso que ele trata o Eterno como Deus do pacto, o Deus que fez o pacto com aquela nação. Primeiro, ele relembra o pacto que ele tinha feito. Segundo, ele adora a Deus pelo pacto. E em terceira coisa que Daniel faz, ele faz confissão dos pecados de um povo. É muito lindo, é muito lindo. Eu tive o capricho de ficar contando os verbos em que ele se enquadra. E eu escrevi da seguinte maneira: é uma das orações individuais na Bíblia, onde mais encontramos o sujeito da ação, não transferindo culpas, mas assumindo-as. E isso nós trazemos um grande princípio. Daniel traz um princípio, por exemplo, para a liderança, para vocês que me assistem, para mim. Sabe o que eu aprendo aqui com Daniel? Muitas coisas, mas um princípio eu trago para o princípio da liderança. Se o meu trabalho, a qual eu estou administrando, não está indo bem, eu não posso transferir a culpa para os meus súditos, para os meus subordinados. Em nenhum momento, mesmo Daniel sabendo que eles estavam colhendo aquilo que os seus pais plantaram, em momento algum ele lança em rosto que os pais dele pecou. Em nenhum momento ele lança que os seus ancestrais fizeram coisas horrendas e Deus estava punindo por erro do passado. Em momento algum é aonde nós mais encontramos ele dizer: nós pecamos, nós erramos, nós transgredimos a tua lei. E esse é um grande princípio, aonde nós não podemos transferir simplesmente as culpas, mas nós devemos assumi-la. Leva isso para a tua classe, leva isso como um princípio de liderança, que eu tenho certeza que Deus estará lhe abençoando. O ponto de número 3, Daniel reconheceu a justiça de Deus. Daniel, não entendia como homem, porque o povo do pacto estava sendo tratado desta forma pelo Deus do pacto.
É por isso que eu disse que ele começa falando, usando o nome de Deus, mas o Deus do pacto. E agora no item 3, no verso 17 e no verso 17, ele reconhece a justiça do Deus do pacto. Ele reconhece que tinha um combinado, e quem erra nesse acordo não foi o Deus do pacto, foi o povo do pacto. O povo do pacto erra, o povo do pacto descumpre aquilo que eles tinham tratado. E como Deus, ele é justo na sua justiça e não como a justiça dos homens, aquilo que estava escrito realmente teve que se cumprir. E Daniel então reconhece que Deus é o Deus do pacto, e como Deus do pacto, ele é o Deus da justiça. No segundo tópico nós temos: Deus revela o futuro para o seu povo. Aí nós temos Daniel capítulo 9, do verso 24 ao verso de número 27. Dentro desse tópico, eu desejo salientar que o que moveu Daniel a orar era os 70 anos da profecia de Jeremias. Daniel estava lendo e ele ouviu e leu sobre os 70 anos. Aí ele fez as contas dele, que tinha aproximadamente, já tinha 2 anos para o povo estar em liberdade. Então ele começa a pedir o que na sua oração? Para que Deus perdoasse o pecado do povo, para que restaurasse a cidade de Israel e que restaurasse o templo. Presta atenção que Daniel pede 3 coisas. 3 coisas, e essas 3 coisas vai ser a próxima revelação. O que ele pede? Perdão dos pecados do seu povo. O que ele pede? Reconstrução, restauração da cidade. E ele pede para restaurar o templo de Jerusalém. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o que move Daniel a orar era os 70 anos que estava prestes a terminar. Isso me ensina que quando nós entramos em oração, Deus sempre nos surpreende com algo inédito. Ele estava orando, olha, os 70 anos vai terminar. Então ele começa a intensificar a oração para quê? Para que Deus perdoa, para que Deus leve eles de volta para Jerusalém e para que o templo seja reconstruído, porque Nabucodonosor tinha destruído o templo. Aí perceba uma coisa, que ele está nesse intuito de oração. Mas eu aprendo uma coisa, que quando nós entramos em oração, Deus sempre nos surpreende. E aí vem um anjo do céu, e esse anjo chega, como chama esse anjo? Gabriel. Gabriel já era um personagem conhecido do profeta, porque ele já tinha aparecido uma primeira vez. É a segunda vez que o texto me diz que Daniel aparece para ele. Então esse personagem conhecido de Daniel, ele aparece novamente para explicar-lhe algo novo. E o que Deus agora estaria revelando através do anjo Gabriel? Porque ele estava orando pelos 70 anos, mas Deus quis revelar algo a mais para Daniel. O que Deus iria revelar agora através do anjo Gabriel? Porque a Bíblia diz que enquanto Daniel estava orando, foi dada uma ordem lá do céu. Gabriel ele desce voando para entregar algo a Daniel. Deixa eu fazer um esclarecimento aqui. O termo voando não significa que Gabriel tinha asas, tá? Não é pauta desse estudo. Quando a CPAD lançar sobre angelologia, nós estaremos explicando isso com mais detalhe. Mas pelo amor de Deus, Gabriel não tinha anjo. A expressão voando significa que no original a rapidez, significa a maneira que ele estava deslizando, tá? Lembra da visão passada que nós vimos que do oeste vinha um que não andava, mas que voava, que era o Alexandre o Magno, o Alexandre o Grande. O que nós aprendemos? Ele tinha asa? Não, era a velocidade que ele vinha do Oriente, da Macedônia até a Babilônia. Era isso que significa. Por exemplo, bala de revólver não tem asa, mas voa. Por quê? Pela rapidez. Mísseis não tem asas, mas voa, porque é um estilo de linguagem.
É um termo figurativo para dizer o que? A velocidade daquilo que está indo. O texto, em hipótese alguma, diz que o anjo tem asas. Mas aí Isaías diz que o anjo tinha, aquilo é outra história. Nós podemos explicar isso em outra ocasião. Mas nesse texto não está dizendo que o ato de Gabriel voar, tá, simboliza, dignifica que ele tinha asas. Mas aí ele vem numa velocidade incalculável. A Bíblia diz que ele vem lhe trazer uma palavra. E o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: que sempre quando nós oramos com intensidade, Deus sempre nos revela algo novo. E esse anjo iria explicar algo inédito, até então nunca falado na história da humanidade. E Daniel então passa a ser o receptor dessa nova e inédita revelação. Daniel então lhe explicaria sobre as 70 semanas de Daniel, conhecida como as 70 semanas de Daniel. Por quê? Porque foi revelada para ele. E o anjo Gabriel, ele explicaria que esses 490 anos seria dividido ou teria 6 objetivos. Queridos, então são 6 objetivos. E quais são esses 6 objetivos? Está no verso de número 24. Olha o que diz o verso 24: 70 semanas. Quanto? 70 semanas. O que equivale a isso? Equivale a 490 anos. Tá? Porque você pega 7 vezes 70 dá 490. Tá? Cada semana é 7 anos. Então, uma semana, 7. Aí você pega 7 vezes 70, dá 490 anos. Então ele vai explicar. As 70 semanas, os 490 anos, estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Olha a finalidade. Primeiro, extinguir a transgressão. Segundo, dar fim aos pecados. Terceiro, expiar a iniquidade. Quarto, trazer justiça eterna. Quinto, selar a visão e a profecia. Sexto, para ungir o santo dos santos. Então tinha 6 objetivos, tá? Os 3 primeiros objetivos era referente ao pecado, e os últimos 3 objetivos referente à justiça. Perceba que a resposta da oração de Daniel era exatamente o seu clamor. Perceba isso, que a resposta que Daniel obtém é justamente o clamor que ele estava fazendo ao Eterno, tá? E perceba que ele queria que o povo fosse perdoado, que a cidade fosse restaurada e que tivesse a reativação do templo com os seus serviços. E é justamente isso que o anjo vem lhe anunciar. E o anjo agora vem com um cronograma, vem apresentar para ele datas bem específicas, tá? Aí no verso de número 25, dentro do tópico de número 2 ainda, nós temos as 70 semanas, tá? Sobre os 490 anos. Sobre isso, eu quero que você preste muito bem atenção. Isso está no verso de número 25. O verso de número 25, ele vai desvendar para nós isso em 3 fases. Então, as 70 semanas serão 3 fases, tá? A primeira fase, ou primeiro grupo, tá? É de 7 semanas, tá? Quanto que é 7 semanas? Se uma semana é 7 anos, 7 vezes 7, 49. Então, o primeiro grupo, tá? Que o texto diz no verso 25, as primeiras 7 semanas equivale a 49 anos. Quando é que começa isso? Existem várias interpretações, eu vou dar uma, não que essa seja a infalível, tá? Eu vou te dar uma que eu acho a mais coerente, tá? A mais coerente. Tudo nos indica que essa semana começou no ano 445 e vai até o ano 396. Por quê? Porque no ano 445, que nesse quadro
vocês vão ter toda a explicaçãozinha, detalhadinha. Vai ser muito legal você ter esse quadro. No ano 445 teve um decreto, o decreto de Artaxerxes. O decreto de Artaxerxes, ele dizia o quê? Que nesse decreto ele pediu, nesse decreto, para que o templo fosse reconstruído, tá? Presta atenção, ele pediu para que a cidade fosse reconstruída, que os muros fossem reconstruídos. O decreto de Ciro, do ano 538, o foco não era simplesmente a reconstrução da cidade, mas o retorno do povo. Então, no ano 535, pelo decreto de Ciro, ele pede para que o povo de Israel voltasse. Então, o foco estava em que o povo voltasse. No decreto do ano 445, que nesse quadro aqui, ó, tá? Nesse quadrinho, nós vamos ver que isso se deu no dia 5 de março do ano 444. O decreto é feito no ano 445, tá? Mas a construção, a reconstrução, ela começa dentro do ano 444. Isso você pode conferir em Neemias, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 8. Tá? Então, as 7 semanas, ela começa quando? No ano 445, tá? Com o decreto do rei Artaxerxes, quando o povo começa a reconstruir a cidade, a reconstruir os muros de Jerusalém. O segundo grupo, tá? Dentro do verso 25, fala sobre as 62 semanas. Aí você pega 62 vezes 7, vai dar 434, tá? São 434 anos. Aí você junta com mais 49, tá? Aí você pega 7 semanas, que é 49 anos, mais 62 semanas, que vai dar 69 semanas, ok? As 62 semanas, em anos, é 434 anos. Aí você pega 434 anos, soma com mais 49 anos, vai dar 583. 583 anos corresponde a 69 semanas, ok? Quando é que termina essas 69 semanas? Isso, ela termina, ó, ela começa no ano 444 e ela vai até aproximadamente no ano 27 ou 30, outros dizem que é no ano 32 ou 33 depois de Cristo. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que essas 69 semanas, dividir esse primeiro grupo em duas, tá? Em duas, começa no 444, ok? A cidade é reconstruída, até por demora 49 anos, mais ou menos, para ser reconstruída. Ela termina no ano 394, 396 aproximadamente, tá? Com muito sofrimento, com muita luta, com muito problema, é verdade, tá? Mas começa no ano 444 e as 69 semanas ela termina com o quê? Com uma entrada triunfal de Jesus dentro de Jerusalém, que isso você pode conferir em Lucas capítulo 19, do verso 28 ao verso 40, tá? Então o que eu quero que você entenda é o seguinte, que as 69 semanas primeiras, elas começaram no ano 444 e elas terminaram antes da morte de Cristo, na entrada triunfal de Jesus. Outros vão dizer que foi no início do seu ministério, porque se for na entrada triunfal de Cristo, provavelmente foi na véspera de sua morte. Se for no início do seu ministério, então as 69 semanas terminaria com o início do seu ministério. É por isso que eu disse que isso traz muita controvérsia, traz muita discussão, tá? Eu vou respeitar o nosso autor, tá? Eu vou respeitar o nosso autor, a nossa revista. Então ele trabalha do ano 444 até a entrada triunfal de Jesus. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte, que no final das 69 semanas, duas coisas aconteceriam. Isso está no verso de número 26. O que iria acontecer?
Minto, está no verso de número 25, já na parte final, tá? Na parte final, olha, sabes e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, foi o que nós falamos. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Verso 26, e depois das 62 semanas, o que vai acontecer? Então, das 62 semanas, todo ano 396, até a véspera da morte de Cristo, ou o início do ministério dele, ou da entrada triunfal de Cristo, aconteceria duas coisas no término das 62 semanas, ou juntando as 7 mais 62, das 69. Então, no final das 69 semanas, aconteceria duas coisas. Primeiro, a morte do ungido, e segundo, a destruição de Jerusalém, que isso aconteceu no ano 70, pelo general Tito. E depois nós temos um terceiro grupo ainda, porque nós temos 7 semanas, mais 62, deu 69, faltou uma semana, que isso nós encontramos no verso de número 27. O terceiro grupo ainda não aconteceu, tá? Então falta o que? Uma semana. Uma semana é quanto tempo? 7 anos, tá? 7 anos. Dependendo da visão teológica tua, uns vão dizer que já aconteceu, outros vão dizer que ainda não aconteceu. Mas uma coisa eu quero mostrar aqui no verso número 27, qual é a assinatura desse período? Como que nós sabemos que esse período iniciou-se ou não? A assinatura desse período é um acordo entre o anticristo e Israel. Essa é a assinatura básica da última semana de Daniel, que é o que? Um acordo entre Cristo, entre o anticristo e Israel. Essa última semana, para nós da Assembleia de Deus, tá? E que temos uma visão teológica, nós entendemos que isso chamamos de grande tribulação, a grande tribulação. Eu só quero fazer um adendo aqui, no item de número 3, o tópico 2, e o item 3 diz assim: o intervalo que precede a 70ª semana. O autor ele diz o seguinte, que entre a 69 e a 70ª semana, a última semana, existe uma lacuna. E essa lacuna ele diz que é o tempo dos gentios. E ele afirma dizendo o seguinte, que a comunhão espiritual entre os judeus e gentios, mediante a salvação em Cristo, formou um novo povo para Deus, a igreja. Queridos, eu não quero entrar em discussão. Eu nunca fiz um desacordo com a nossa revista, mas eu não posso aceitar esse novo povo. Eu não posso aceitar. Eu não posso. Isso daqui é incompatível com as Sagradas Escrituras. A igreja, ela não é um novo povo. A igreja é junção entre gentio e Israel. A intenção de Deus sempre na antiga aliança era que Israel anunciasse as boas novas para os gentios, aquilo que nós chamamos em hebraico de goim, Então, eu não posso aceitar que a igreja é um novo povo que veio substituir a nação de Israel, porque a teologia da substituição é uma teologia demoníaca. Eu não posso aceitar a teologia da substituição. Isso aqui já foi alvo meu de teologia, de tese. Eu já dei muita aula sobre cultura judaica nos seminários e eu sempre trazia isso em pauta, que a igreja não substituiu Israel e que a igreja não é o novo povo de Israel, nunca foi e nunca será, porque pasme os senhores que o conceito igreja é um conceito do Antigo Testamento, que o conceito igreja é um conceito da antiga aliança, do antigo pacto, não é um conceito da Brit Hadashah, não é um conceito do Novo Testamento. A nova igreja não é um conceito do Novo Testamento, porque igreja é um conceito já desde o pacto antigo. Desde o primeiro pacto já tinha a ideia de igreja, já tinha a ideia da assembleia reunida, tirada para fora.
Tá? Era isso que eu queria fazer, um pequeno esclarecimento, que com esse ponto eu não posso concordar, que a igreja é um novo povo para Deus. Jamais foi e será um novo povo para Deus. Tópico de número 3, os propósitos da 70ª semana, aquilo que nós chamamos de arrebatamento da igreja. E eu quero trabalhar aqui de acordo com a teologia da minha igreja, tá? Que ela diz o seguinte, que nós estamos vivendo um período e que a igreja será raptada pelo Cristo. O arrebatamento da igreja, isso é bíblico, o arrebatamento da igreja vai acontecer, e após o arrebatamento da igreja acontecerá o que? A última semana de Daniel. Aí vai ter um período de 7 anos, que vai ser dividido em 2 partes, os primeiros 3 anos e meio de uma aparente paz, um acordo entre o anticristo e Israel, e depois o rompimento deste pacto, aonde o anticristo verdadeiramente ele vai oprimir a nação de Israel e todo o mundo, e aonde nós conhecemos como a grande tribulação. E os propósitos da 70ª semana é, primeiro, revelar o homem do pecado. Vai vir um homem muito pior do que Tito e do que Antíoco Epifânio. Vai levantar um homem, tá? Que realmente esse homem vai ter todas as qualidades para exercer isso que nós chamamos de anticristo. Segunda coisa, o segundo propósito da 70ª semana é a grande tribulação. E o terceiro propósito é revelar a vitória gloriosa do Messias. O que mais me emociona nas 70 semanas de Daniel é que o fim já está decretado. E qual é o fim decretado das 70 semanas de Daniel? Que tudo aquilo que Daniel pediu em oração vai acontecer. Ou seja, o pecado de Israel será exterminado. Será o quê? Melhor dizendo, será apagado. Deus irá perdoar a nação de Israel. Deus irá restaurar a cidade de Israel. E Deus irá reativar o serviço do templo em Israel. Ou seja, tudo aquilo que Daniel pediu vai acontecer. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus ainda continua no curso da história. Deus continua ainda no governo. Deus continua administrando ainda a história, tanto a história dos reinos seculares, como a história do seu próprio povo. Então é isso que as 70 semanas de Daniel, ela me ensina também, que Deus está no controle tanto da minha vida, como no controle daquilo que nós chamamos, ou que o profeta Zacarias chamou, da menina dos olhos de Deus, a Medinat Israel. O povo de Israel, o Estado de Israel ainda está sob o controle de Deus. Deus não perdeu a regência de Israel. Deus ainda está no controle. E tudo aquilo que a profecia foi revelada a Daniel, um dia vai se cumprir, porque ela já se cumpriu. Boa parte dela já se cumpriu. Ainda falta apenas uma semana para se cumprir. E nós podemos ter certeza de uma coisa, que aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Até semana que vem, querendo Deus.